Fala, investidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o setor de construção civil. Eu escolhi uma incorporadora pequenininha, uma small cap, mas que tem mostrado resultados excelentes nos últimos anos. Eu estou falando dela, eu estou falando da Trisul. Então vamos lá fazer uma análise completa e eu vou mostrar para vocês os motivos pelos quais eu escolhi inserir a Trisul na nossa carteira pública. Então, sem enrolação, chama a vinheta e bora pro vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, como é de praxe, eu já vou até perguntar para vocês direto. Eu invisto numa ação só de assistir um ou outro vídeo do YouTube? Não! Exatamente, gente. A gente não escolhe uma ação simplesmente assistindo um ou outro vídeo. Vocês vão, pesquisam. Como em todo vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o site do RI da Trisul, onde vocês conseguem se informar melhor sobre essa empresa. Legal! Bem louco! Mas eu vou trazer um panorama geral para vocês, mostrando por que investir, por que não investir, quais são os pontos fortes e pontos fracos e uma análise fundamentalista da empresa Trisul Incorporadora. Tá bom. Então, sem enrolação, bora pro computador e vamos analisar essa empresa. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a fazer a nossa análise da Trisul. Lembrando que eu sempre que vou realizar as análises para investir numa empresa, eu utilizo essas duas ferramentas, o site Fundamentei, do Eduardo Cavalcante, e o site Status Invest, onde os dois somados me trazem informações complementares para me ajudar na minha tomada de decisão sobre investir ou não em uma empresa. Então vamos começar aqui, a gente vai falar hoje sobre a Trisul. A Trisul tem o ticker TRIS3, TRIS3. É uma empresa fundada em 2007, então tem 13 anos, é uma empresa bem novinha, com a listagem na bolsa em 2007 também, ela já foi fundada e já logo na sequência foi listada na Bolsa de Valores, com 158 empregados, segundo a última análise em 2018, então é uma empresa bem menorzinha, como a gente pode ver. Como característica principal, a gente consegue ver aqui que ela tem crescido, ela tem investido bastante, que ela lançou mais de 200 empreendimentos, a gente está falando de uma empresa de construção civil, né, uma incorporadora. Lembrando que o segmento de listagem dela é o novo mercado, com tag along de 100%, por ser de novo mercado. Então a gente consegue ver aqui que ela tem uma boa quantidade de ações disponíveis, né, na Bolsa de Valores, 36,1 de free float na ON, né, que essa empresa só tem ações ON. Quando a gente olha uma cotação histórica, a gente vê que até o ano de 2017, mais ou menos, ela acabou andando de lado desde a sua fundação e aí ela veio ganhando tração e veio aumentando a sua cotação, né, o seu valor no mercado de ações. E a gente vai conversar um pouco do porquê que teve essa mudança em 2018. Quando a gente olha os dados históricos de patrimônio, a gente vê que ela é uma empresa pequena, né? A gente está falando de uma empresa que no ano de 2019 chegou próximo a 1 bilhão e 100, uma empresa de 1 bilhão pode ser considerada uma small cap, então é uma empresa pequena que tem receitas que vem aumentando ao longo dos anos, isso é uma coisa bacana. Quando a gente olha o EBITDA para ter uma noção mais ou menos do lucro operacional dessa empresa, a gente vê que ele vem aumentando e o lucro líquido também vem aumentando. Um ROI que atualmente esse ROI se encontra interessante, a gente começa a ver o primeiro dado aqui de 2017, um ROI muito baixo e com uma dívida líquida sobre esse lucro operacional muito alto. Então acabava que os investidores eles não se sentiam muito atraídos por essa empresa. O que aconteceu? O ROI começou a aumentar, né? O retorno sobre o patrimônio começou a ser mais relevante e a dívida começou a ficar mais controlada, o que acabou tornando esse investimento mais interessante para os investidores. Aqui é interessante a gente olhar o CAPEX, né? Que é o quanto que essa empresa reinveste nela. A gente está vendo aqui de 16 milhões, não está sendo um valor muito agressivo, mas ela está sempre reinvestindo para crescer, que é a função de uma empresa. A gente não pode esquecer que esse valor não pode ser muito agressivo também, porque ela está mantendo a dívida controlada e ela está crescendo e é uma empresa pequena em crescimento. Então esses valores eles vão se encontrar um pouco mais modestos, um pouco mais controlados. Seguindo agora para o site Status Invest, a gente consegue ver que o valor atual dessa empresa está em R$ 13,35, um dividend yield baixinho, de 1,61%, e de fato eu não espero um dividend yield alto de uma empresa em crescimento. A gente está falando de uma small cap com grande potencial de crescimento. E ainda paga proventos, por mim ela nem precisaria pagar esses proventos por mim, ela podia guardar para ela e reinvestir na própria empresa, mas
ela paga 1,6% ao ano de dividendos. Quando a gente vai olhar os indicadores de valuation dessa empresa, um PL de 16,01, um pouco alto quando a gente pensa no geral, né, de observação das outras empresas que a gente já conversou nesse canal, mas ela tem um PL interessante para as incorporadoras. Um PVP de 2,2, um valor interessante, uma dívida líquida, como eu falei para vocês, negativa nesse caso. O que significa uma dívida líquida negativa, Thiago? Significa que a empresa tem caixa. E incorporadoras com caixa é extremamente interessante em época de crise, porque ela consegue comprar tudo mais barato. Quando a gente observa os indicadores de eficiência dessa empresa, ela tem margens muito interessantes, tanto a margem bruta dela quanto a margem líquida, são valores extremamente interessantes para ser uma empresa, uma small cap em crescimento, ela tem boas margens. O retorno sobre patrimônio investido, a gente está falando de 13,8%. Sempre que eu falo para vocês um ROI acima de 8% ou 10%, já é uma empresa interessante de a gente começar a estudar. Então, aqui a gente está falando de 13,8%. E o crescimento, tanto da receita quanto do lucro, nos últimos 5 anos, um valor extremamente expressivo, um valor de 15% de aumento de receita, um pouco mais, e um pouco maior do que 31% do lucro, de crescimento do lucro nesses últimos 5 anos. Uma empresa extremamente interessante da gente realizar os estudos. Lembrando sempre que é uma small cap. Toda empresa pequena ela tem mais risco, ela sofre muito mais na crise, que é o que a gente está tendo atualmente, e a gente tem que estudar esse case de uma forma mais de longo prazo. A gente não pode pensar que essa empresa não vai sofrer nada. É uma empresa pequena, de um setor complicado, que de fato ela vai sofrer um pouco na crise, mas ela pode recuperar tranquilamente. Então, fechando aqui, a gente vê o patrimônio de fato dela, que é de 1,1 bi atualmente. Ela tem uma dívida líquida, como eu falei para vocês, negativa, uma dívida líquida de 100 milhões negativa, ela tem um caixa de 100 milhões, isso é muito interessante. Uma dívida bruta de 300, mas altamente controlada, né? Quando a gente transforma a dívida bruta em líquida, a gente está falando de caixa disponível para essa empresa. Então aqui a gente está falando de um setor extremamente complicado. O setor de construção civil ele é extremamente cíclico, tanto que ele está aqui como setor de atuação cíclico. As pessoas, quando não têm dinheiro, elas não vão ir atrás de empreendimentos, elas não vão comprar casas, elas não vão ter esse tipo de gasto. Por outro lado, incorporadoras, quando você tem caixa, que é o caso da Trisul, caixa em período de crise, ela consegue excelentes oportunidades. Então, esse é um dos motivos para eu investir na Trisul. E o outro motivo, de fato, é que é uma empresa pequena em crescimento, com uma gestão muito interessante, muito bacana, uma gestão agressiva, mas que aprendeu a controlar. Quando a gente olhou os dados anteriores, né, de CAPEX dessa empresa, de dívida líquida sobre o EBITDA, a gente vê que ela está extremamente controlada. Então, é uma empresa que aprendeu a crescer a passos largos e mantendo toda a segurança necessária para uma small cap. E por esses motivos que eu investi e decidi inserir na nossa carteira pública de investimentos a empresa Trisul. Agora todas as peças se encaixaram. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês investem na Trisul ou vocês investem em alguma outra incorporadora ou empresa da área de construção civil? Se vocês investem, qual a porcentagem da carteira de vocês têm nessas empresas? Deixa um comentário aqui embaixo para ajudar os outros seguidores na tomada de decisão. Se vocês não são inscritos nesse canal, eu vou pedir encarecidamente para que vocês se inscrevam, venham aqui aprender com a gente um pouco mais sobre investimento. E se você já é inscrito, curte esse vídeo, dá essa força pra gente e compartilha para todos os seus amigos e familiares para eles aprenderem um pouco mais sobre investimentos e entender um pouco mais o case dessas empresas. Então, sem mais, eu fico por aqui. Nunca se esqueçam que mente blindada, corpo saudável e o bolso cada vez mais cheio. Sem mais, eu sou o Thiago Bompadre e esse é o Marombeiro Investidor. Valeu!